Conspiradores, novo filme de suspense sufocante mais aguardado de 2026 na Netflix. O som pesado e rítmico de chuva forte batendo contra uma janela de vidro, misturado ao bip eletrônico intermitente de um gravador antigo e o barulho de papéis sendo rasgados com força. Gente, ao fundo passos pesados e apressados ecoam por um assoalho de madeira antigo. A voz trêmula, assustada, mas profundamente obstinada de Ruth surge em um desabafo sussurrado. Eu voltei para casa para enterrar a minha mãe e chorar o luto ao lado do meu pai. Mas o homem que eu encontrei naquela casa é completamente estranho, um completo estranho. Ele tranca as portas, espalha recortes de jornais pelas paredes e fala sobre inimigos invisíveis. Mas o meu maior medo não é a conspiração que ele vê no mundo. É o suspense e a suspeita de que o verdadeiro monstro está dormindo no quarto ao lado. A música começa com notas agudas, tensas, repetidas de um piano minimalista, que logo ganha o reforço de cordas dramáticas e um sintetizador pulsante, criando uma atmosfera de claustrofobia doméstica, dúvida dilacerante e a urgência psicológica. Gente, olha só, se você quer filmaço, quer longas metragens que te deixa grudado na ponta do sofá do começo ao fim, esse é feito pra você, então já aperta o dedo no gostei, se está gostando e se inscreve no canal. O que você faria se após o impacto de a dor da morte repentina e misteriosa de sua mãe, você decidisse voltar para a sua cidade natal para morar com o seu pai e ao cruzar a soleira daquela casa, descobrisse que o homem que te criou se transformou em um completo desconhecido rude, agressivo e totalmente obcecado por teorias da conspiração obscuras? O que você faria? Você iria embora? Você iria ficar? O que você faria? Escreve aqui pra gente nos comentários. Para a jovem Ruth, o retorno ao lar deveria ser um porto seguro para curar as feridas do passado e do distanciamento familiar. Mas, à medida que ela observa o comportamento cada vez mais tenso, errático e violento de seu pai Martin, as explicações oficiais sobre o falecimento de sua mãe começam a desmoronar isoladamente em uma teia de mentiras, recortes de jornais e sussurros paranoicos. Ruth começa a levantar a suspeita mais aterrorizante que uma filha poderia conceber, a de que o seu próprio pai é o arquiteto do crime e o verdadeiro assassino de sua mãe. Nossa, que suspense, hein, gente? Então prepare-se para uma análise minuciosa, detalhada e cheia de reviravoltas sobre o impressionante thriller de suspense psicológico espanhol que promete paralisar o público e se transformar no próximo fenômeno global da Netflix. Então já aperta o dedo no gostei se não apertou e hypa o vídeo. O aguardadíssimo e sufocante longa-metragem de suspense que está agendado para estrear globalmente no catálogo da plataforma em 24 de julho de 2026 e que já desponta como um dos títulos mais comentados e promissores do ano é o filme Conspiradores, produzido pela renomada empresa Eldeson Crea. O projeto marca o retorno triunfal da colaboração de uma das duplas mais bem-sucedidas do entretenimento europeu, os roteiristas e produtores executivos Carlos Monteiro e Dario Madrona, as mentes geniais por trás do estrondo de sucesso mundial Elite, contando com a direção cirúrgica de Roger Gual, conhecido por seu trabalho recente na série Gangues da Galáxia.
A produção eleva o nível de suspense ao trazer o astro espanhol José Coronado, como fez inesquecível em O Inocente, entregando uma atuação assustadora no papel do patriarca Martin, dividindo o protagonismo com a talentosa e expressiva Stephanie Magnin no papel da angustiante Ruth, além das participações marcantes de Fanny Gautier e Alberto Almo. Olha só, gente, temos um elenco muito bom, temos um roteiro ótimo, ótima produção também, então vai vir com tudo. Se você quer um filmaço de suspense que com certeza vai dar um nó na sua cabeça, é esse filme aqui. E a narrativa de Conspiradores nos joga de cabeça no drama pessoal de Ruth. Após passar um longo período de distanciamento de suas raízes e de sua própria história, ela é arrancada de sua realidade pela notícia devastadora da morte súbita de sua mãe. Buscando reatar os laços partidos e encontrar respostas e amparo em meio à dor, Ruth viaja de volta à cidade natal para morar com seu pai Martin. No entanto, o encontro se transforma instantaneamente em um choque psicológico. O ambiente acolhedor da infância deu lugar a uma fortaleza de paranoia. Martin está irreconhecível, adotando uma postura hostil, rude e com explosões de agressividade que ele tenta justificar através de uma obsessão doentia por conspirações geopolíticas e conspirações governamentais. Nossa, olha só, que doideira, né, gente? O que vocês fariam? Escreve aqui embaixo, você iria tentar ajudar o seu pai, pagar um tratamento, ou iria embora, fugir ali com medo disso tudo? Mas tudo isso tem um lado ainda pior, vamos entender. A direção de Roger Gual é magistral ao construir a atmosfera de confinamento da obra. As filmagens que rodaram por locações belíssimas e contrastantes que vão desde os ambientes urbanos e frios de Madrid e Berlim até as paisagens cinzentas e isoladas das Astúrias. Gente, que servem como um reflexo perfeito do isolamento de Ruth. Paredes cobertas de mapas, anotações desconexas nas bordas dos livros e janelas sempre fechadas criam uma sensação de asfixia. E à medida que Martin passa noites em claro, monitorando frequências de rádio e discursando sobre inimigos invisíveis que supostamente controlam a sociedade, Ruth começa a perceber que a loucura de seu pai pode ser a cortina de fumaça perfeita para esconder algo muito mais terrível e palpável que aconteceu dentro daquela própria casa. E ao segundo bloco do filme, que se desenvolve um tenso e brilhante jogo de gato e rato. E antes de a gente falar desse jogo, desse gato e rato que é a filha e o pai, já aperta o dedo no gostei se você não apertou, tá, gente? É muito importante. O nosso vídeo aqui é inteiramente criado e feito para vocês gostarem, então se tá gostando, aperta o dedo no joinha que é de graça, tá bom? Então é esse jogo de gato e rato psicológico dentro das paredes do lar. E Carlos Monteiro e Dário Madrona abandonam o glamour juvenil de seus trabalhos anteriores e mergulham em um roteiro adulto, cru e realista de suspense doméstico. Ruth não consegue aceitar a passividade com que a morte de sua mãe foi tratada. E diante do comportamento cada vez mais violento e imprevisível de Martin, ela decide iniciar uma investigação por conta própria. Ela passa a revisitar os pertences do pai nas sombras da noite, procurando por pistas, contradições em seus depoimentos e vestígios que liguem o temperamento explosivo dele à noite da tragédia. Nossa, imagine só você desconfiar do próprio pai, né? E ver que isso pode ser real, né? E a atuação de José Coronado é o grande pilar de sustentação do medo da história. O ator transita
com uma facilidade assustadora entre o olhar de um pai fragilizado pela idade e pela postura ameaçadora de um homem que pode explodir a qualquer segundo se sentir que seus segredos estão sendo ameaçados. E as coisas só pioram quando Ruth encontra pistas que a mãe pretendia deixá-lo antes de morrer. A semente da dúvida germina por completo. E se as teorias da conspiração de Martin não forem um delírio mental, mas sim uma estratégia calculada para construir um álibi de insanidade ou desviar a atenção das autoridades locais. Nossa, então será que a mãe queria largar o pai e ele não ia deixar ela embora e fez algo pior? Nossa senhora, hein, gente? Que suspense, que reviravolta, que emoção. Um filme que vai te trazer muitas emoções, então aperta o dedo no gostei aí, gente, que vale muito a pena para esse vídeo chegar para mais pessoas, tá? E mais pessoas irem lá assistir esse filmaço de suspense depois, tá? E o suspense ganha contornos internacionais e uma escala ainda maior quando o roteiro expande os horizontes da trama para além da Espanha, conectando as intervenções de Ruth a segredos ocultos em Berlim. A presença do personagem de Alberto Almo e as descobertas de documentos antigos revelam que o passado de Martin na Alemanha envolve conexões políticas reais e perigosas que a família tentou enterrar há décadas. O filme brinca constantemente com a mente do espectador. Martin é realmente um assassino cruel de terno e gravata que eliminou a esposa por motivos passionais e financeiros? Ou ele é uma vítima real de uma conspiração muito maior do que está caçando a sua família e causou a morte da sua esposa? Gente, será que ele faz parte dessa conspiração? As pessoas foram atrás dele mesmo? Essa loucura dele é realidade? Essas pessoas pensam que ele está louco, mas ele está falando a verdade? Ou ele é o culpado? A gente vai ficar vendo esse filme e vendo as viravoltas, tentando adivinhar o que vai acontecer, né? E a paranoia de Martin começa a contaminar a própria Ruth. Sem saber em quem confiar na cidadezinha, cercada por vizinhos que parecem vigiar cada um de seus passos e lidando com uma polícia local que parece querer enterrar o caso o mais rápido possível, a protagonista se vê em uma encruzilhada mortal. Cada jantar silencioso, cada discussão ríspida sobre o passado e cada porta trancada elevam a temperatura dramática do longa a níveis insuportáveis, preparando o público para um terceiro ato repleto de reviravoltas devastadoras. Martin olha nos meus olhos e me diz a verdade, por uma vez na vida. Eu passei anos longe desta casa tentando esquecer os seus gritos e suas obsessões por esse mundo de sombras. Eu voltei porque a mamãe morreu, porque eu achei que nós podíamos chorar juntos, mas as paredes deste lugar estão cheias de mentiras. O roteiro do Carlos e do Dário não nos deu uma história de ficção comum. Eles nos jogaram neste inferno de paranoia. Você passa os dias trancados, falando sobre Berlim, sobre inimigos que estão nos vigiando atrás das telas, mas as pistas que eu achei no seu cofre não mentem. A mamãe descobriu o que você estava escondendo na Astúrias antes de morrer. Não foi? Você transformou a nossa vida nessa teoria de conspiração para que ninguém percebesse que o verdadeiro perigo sempre estava sentado na cabeceira desta mesa. Se você acha que eu vou ficar em silêncio assistindo você apagar a memória dela, você está muito enganado. Eu vou até o fim dessa investigação, mesmo que a verdade destrua o que sobrou da nossa família. Nossa, então ela vai com tudo. Será que a mãe também não era culpada? E se tiver uma reviravolta aí, o pai é a vítima, a mãe era culpada, o pai só se defendeu, ou alguém foi lá e realmente acabou com a mãe, né? Porque o pai tá falando a verdade, todas essas
loucuras que todo mundo pensa agora aqui nesse filme que o pai está imaginando é verdade realmente, alguém foi lá e acabou com a mãe por conta dessas coisas mesmo. A gente vai saber assistindo, né? E por que Conspiradores será o próximo grande hit da Netflix, o grande sucesso de suspense. Se você é fã de thrillers espanhóis inteligentes que valorizam o suspense psicológico, claustrofóbico e reviravoltas de tirar o fôlego no estilo de Um Contratempo, O Inocente ou A Pele que o Habita, este longa se destaca por esses 4 motivos fundamentais pilares que irei falar pra você, tá, gente? Mas antes de começar, já aperta o dedo no gostei, tá? Antes de falar um motivo muito bom pra você. O primeiro motivo é a grife de elite em tom de adulto. Carlos Monteiro e Dário Madrona provam que sua versatilidade ao entregar um roteiro maduro, tenso, focado em diálogos afiados e mistérios familiares complexos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o retorno de José Coronado, o mestre de suspense espanhol. Entrega uma das suas performances mais ambíguas e intimidadoras, manipulando as emoções do público do primeiro ao último minuto. Com certeza, se você gosta de suspense, aquele suspense que tem uma entrega, esse ator aqui vai te surpreender. Temos o terceiro motivo, que é a estética visual de Roger Gual. O diretor usa fotografias muito boas com sombras das Astúrias e os designs de produção opressor para fazer com que a própria casa funcione como um personagem hostil neste filmaço. Então, com certeza, o diretor acertou aqui, né, em cada detalhe. E agora vamos para o quarto pilar e último, que com certeza esse aqui vai fazer você assistir, tá? Esse pilar aqui, esse motivo é grande. Então aperta o dedo no gostei se ainda não apertou. O jogo da paranoia coletiva. Esse jogo é o jogo que faz esse filme fazer você ficar grudado nele. O filme desafia a percepção do espectador a todo momento, dividindo as opiniões sobre a sanidade de Martin e a segurança real de Ruth até a cena final. Porque a filha vai ficar desconfiada do pai, mas também a gente não sabe se o pai realmente está louco ou está mentindo. A filha começa a investigar as coisas e vê que realmente o pai tinha ligações com coisas que ele imagina hoje em dia. Então pode ser que aquilo que ele está imaginando é verdade. E a mãe queria ir embora, largar o pai, e teve problemas financeiros e tudo mais, por conta de algumas coisas que o pai fez que a gente vai descobrir no filme também. Isso pode ser um motivo para ele ter acabado com ela. Mas também pode ser um motivo que tem algo, uma reviravolta surpreendente, que a mãe pode ser a pessoa ruim da casa, a gente também não sabe, né? Essa paranoia, esse jogo de paranoia vai te fazer ficar grudado, tentando imaginar tudo até o final. E tudo converge para o terceiro ato apoteótico e violento, onde as máscaras de sanidade e os segredos da família são finalmente estraçalhados sobre uma tempestade torrencial que corta a energia da resistência. Com o cerco da investigação de Ruth se fechando e após uma revelação bombástica trazida pelo personagem de Alberto Almo, vindo diretamente de Berlim, Martin percebe que perdeu o controle sobre a mente de sua filha. O confronto final entre pai e filha dentro da casa escura é uma aula de ritmo, direção e de atores e de puro suspense psicológico, onde cada palavra e cada movimento podem significar a sobrevivência ou a morte. A resolução de Conspiradores entrega um catarse dramática, avassaladora e dolorosa. O filme não escolhe o caminho das soluções fáceis, amarrando o drama do luto com as consequências reais da obsessão e do isolamento ideológico de forma brilhante. A verdade por trás do falecimento da mãe de Ruth é revelada de uma maneira que vai fazer você pular do sofá e repensar cada cena e cada diálogo assistido ao longo das 2 horas de projeção. Gente, então se prepara para uma reviravolta, viu? Porque esse filme aqui é cheio de reviravoltas e muito bom. E no final das contas, Conspiradores entrega muito mais do que um excelente thriller de entretenimento noturno.
A produção funciona como uma metáfora brilhante, afiada e contemporânea sobre como o fanatismo e a paranoia e a recusa em encarar a realidade podem destruir os laços mais sagrados de afeto de uma família. Ruth descobriu que para desvendar o mistério de sua vida, ela precisou de algo mais do que coragem policial. Ela precisou da dolorosa lucidez de enxergar o monstro que se escondia atrás do rosto do próprio pai. As fitas do gravador finalmente pararam de rodar. As luzes da manhã iluminaram as paredes daquela casa na Astúrias. E o silêncio da verdade restabeleceu a ordem na vida de Ruth, deixando a certeza de que algumas conspirações nascem apenas do medo e da culpa humana. Então já marque em sua agenda a data de dia 24 de julho de 2026 e prepare o seu perfil da Netflix e assista no seu celular, na sua televisão, no seu computador, no seu tablet, Conspiradores. Logo na estreia, só fica um aviso bem-humorado de suspense. Tenha muito cuidado ao revirar o passado dos seus familiares, porque algumas verdades enterradas deveriam permanecer no escuro para sempre. A gravação terminou, o segredo foi exposto. Você será capaz de investigar o seu próprio pai? Você seria capaz? Escreve aqui pra gente. Escreve aqui nos comentários, tá, gente? E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem, tá? E o Sobretudo Filmes pede que você se inscreve no canal, vai na nossa playlist aqui embaixo, verifica se vocês gostam de alguma indicação também, vai lá e deixa um comentário falando que gostou, aperta o dedo no gostei, hype o vídeo, compartilha esse vídeo para mais pessoas, tá? E o canal Sobretudo Filmes e Sobretudo agradece muito a sua atenção. Espero que vocês gostem deste filmaço que está por vir. Até o próximo vídeo, muito obrigado, tchau, tchau!